Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas. Tudo bem com você? Eu espero que sim, creio que sim, porque este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Vamos continuar nossa jornada pela Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós já estamos no Novo Testamento, nós estamos falando sobre os 4 evangelhos neste momento. Nós estamos hoje no 4º evangelho, que é o evangelho segundo nos escreveu João. Sempre lembrando, não é o evangelho de Marcos, não é o evangelho de Marcos, não é o evangelho de Lucas e nem muito menos o evangelho de João. É o evangelho de Jesus Cristo segundo nos escreveu João. João é o evangelho que nós vamos falar hoje. Nós saímos daquela categoria hoje dos sinóticos. Sinóticos, que são aqueles evangelhos semelhantes, muito parecidos na sua forma de escrever, de conduzir o ensino da palavra de Deus. O evangelho, segundo escreveu João, ele também fala de Jesus Cristo, fala das boas novas da salvação, a respeito da salvação em Cristo Jesus, mas não fala do mesmo jeito e nem tratando de assuntos semelhantes. Pra você ter uma ideia, mais de 90% do evangelho segundo escreveu João é completamente inédito. Mais de 90% ele difere de Mateus, Marcos e Lucas. Provavelmente porque ele foi escrito já para a igreja. Você se lembra que havia uma diferença, né? Mateus escreveu para os judeus, o Marcos escreveu para os gentios, Lucas escreveu para os dois, judeus e gentios. E o João teria escrito provavelmente para a igreja já formada, para aquelas pessoas que já conheciam a Jesus. Por isso que ele não teve assim o interesse de descrever a história da vida de Jesus. Então, não é muito uma biografia de Jesus, não. Ele quer demonstrar através daquilo que ele escreve que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir. Bom, este então é o Evangelho segundo escreveu João, que foi escrito mais ou menos entre o ano 80 até 90 depois de Cristo, portanto um período aí de 10 anos. Também trata dos períodos de 7 a 26 depois de Cristo, que é o período da vida, ministério de Cristo aí mais conhecido. Foi escrito pelo próprio João, que não é o primo de Jesus, não é, né, o João Batista, não é o João Marcos, que é o outro evangelista, mas este João, ele escreveu o evangelho, ele escreveu 3 cartas, que nós vamos ainda falar delas, e ele escreveu o tão temido Apocalipse, o livro da revelação do fim de todas as coisas. Bom, o capítulo 1 de João, totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele não fala do nascimento de Jesus. Ele faz assim uma certa comparação lá com Gênesis, porque ele começa dizendo assim: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você se lembra como era Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o João, então, ele começa assim com essa palavra parecida, dizendo no princípio, só que claro que ele está falando de Jesus e ele diz ele era o verbo, quer dizer, era a ação de Deus e ele era o próprio Deus. Ele está falando de Jesus já estando aí antes da fundação deste mundo. Depois, no segundo bloco, que nós vamos ver 5, entre os capítulos de 1 a 12, a gente vai falar a respeito dos milagres citados por João. João cita apenas 7 milagres de Jesus, porque o interesse dele, como eu disse, não era ficar enfatizando a biografia de Cristo, mas era demonstrar com poder que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele fala de 7 milagres. Ele cita, por exemplo, o primeiro milagre realizado no ministério de Jesus. A Bíblia diz que este foi o primeiro milagre e nós assim o cremos, que é a transformação de água em vinho lá em Caná da Galileia, naquela bodas, né, naquela festa de casamento. E ele termina com o último milagre em João 11, quando é descrito a ressurreição do amigo de Cristo, Lázaro. Olha só que interessante, João 2 é o primeiro milagre, João 11 é o último milagre deste livro, embora ele tenha 21 capítulos, sendo ele o 4º livro do Novo Testamento. As declarações de Cristo se encontram aí entre os capítulos 6 e 14. 7 declarações muito conhecidas e muito fortes a respeito de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou
a porta das ovelhas. Então, Jesus Cristo fez 7 declarações no qual ele diz, eu sou. E nisso demonstra-se que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando Moisés, lá no deserto, recebe a aparição de Deus para chamá-lo ao ministério, que era ir convencer a Faraó de que deveria soltar o povo, né? Liberar o povo para servir a Deus, o Moisés perguntou, Senhor, mas quando eu for lá e perguntarem qual é o nome do Deus que te enviou, o que eu vou dizer? Deus falou para Moisés, você vai lá e vai dizer, diga que o eu sou me enviou, te enviou. Eu sou, e eu sou o que sou. Então agora Jesus, para se demonstrar Deus, ele mesmo sendo, ele começa a dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. 7 declarações de Cristo Jesus a respeito daquilo que ele é, de quem ele é. 7 coisas. Os detalhes da morte, ressurreição e ascensão de Cristo estão lá entre João 13 a capítulo 21. Então ele cita lá a Santa Ceia, a última, ele fala a respeito da glória de Cristo manifesta, porque tanto o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo são detalhes da sua glória, já início da sua glorificação. E o João enfatiza bastante isso. Lá no capítulo 21, que é o 5º e último bloco deste livro, entre os capítulos, né, a gente tem o epílogo, quando Jesus Cristo aparece aos seus discípulos por várias vezes. Jesus Cristo come, Jesus Cristo demonstra que está ressurreto, não só espiritualmente, mas fisicamente. É aquele caso clássico em que o Tomé, por não estar no momento da aparição de Cristo, desconfia dos apóstolos. Será mesmo que ele ressuscitou? E aí Jesus aparece num momento em que está Tomé e diz, por que você viu, você creu? Mas mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Fica essa palavra para mim e para você também. Porque você está vendo coisas acontecerem da parte de Deus, aí você crê? Quando você deixa de ver, você começa a duvidar? Então isso não é fé, porque a fé está baseada naquilo que nós não vemos, mas naquilo que ouvimos. Então ouça e receba da parte de Deus uma palavra que vai te sustentar, que vai te alimentar, que vai te posicionar para viver a melhor vida que você pode aqui na terra e depois eternamente no céu. Querido, lá no capítulo 21 ainda tem um encontro lindo de Jesus Cristo com o apóstolo Pedro. Lembra? Pedro que negou a Jesus por ocasião de quando ele foi entregue aos malfeitores para ser crucificado. Por 3 vezes, como havia profetizado Jesus Cristo, o Pedro nega Jesus Cristo. Ele, depois de negar a Cristo, o galo canta e a consciência do Pedro fica macerada, amargurada. Meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? E o Senhor Jesus aparece para ele na praia, porque Pedro já acha, acabou para mim. Deus não vai mais me aceitar. E aí ele vai pescar, ele volta, ele pensa que pode voltar a ser o que ele é, ou que ele foi. E aí então o Senhor Jesus aparece, o chama e diz, Pedro, você me ama? E Pedro diz, eu gosto do Senhor. Ele estava com medo de declarar o amor dele, e Jesus falava, você é mentiroso, porque você me negou. Mas não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava querendo falar para Pedro, Pedro, você continua sendo muito importante para mim. E aí, segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E aí Pedro fala, Jesus, o Senhor sabe o quanto eu gosto do Senhor. Ele de novo não tem coragem de dizer, Senhor, eu te amo. E finalmente Jesus pela 3ª vez pergunta, Pedro, você me ama? E aí Pedro se entristece e fala por Jesus ter perguntado a 3ª vez. E Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas aí ele mal sabia o que viria depois, porque Jesus falou para ele, Pedro, apacenta meus cordeirinhos. Vai trabalhar na minha obra. Eu amo você, querido. Esse texto, ele deixa o nosso coração assim, leve. Porque não importa o que você tenha feito durante a tua vida. Se agora, neste momento que você está aqui no programa Em Frente, você entender que o perdão de Jesus e o amor dele é muito maior do que a tua loucura, do que o teu desapego a ele, querido, agora você vai sentir uma paz aí no teu interior. Você vai falar, Senhor Jesus, eu te amo. Eu te peço perdão caso eu tenha feito algo que possa ter te negado. Através das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas andanças por esta vida. Mas agora eu entro na tua presença e te peço, me perdoa. E você vai ouvir de Jesus, está perdoado.
Se você realmente se arrepende do mal, você é livre dele, porque o Senhor Jesus te lava, purifica com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Eita, que palavra boa! Que Deus te abençoe através dela. Não deixe de fazer tua oração, não deixe de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E um meio de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, é estar com a gente. É sim. Eu sou o pastor Silas, da IP de Rolândia, e você pode nos visitar ali. Se você quiser saber o horário das nossas atividades, programações, celebrações, entre em contato com a nossa secretaria. A secretaria presencialmente fica na rua Hugo Maria do Vale 422, no centro de Rolândia. Mas você pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, que é o mesmo, que é o 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27. Ou você pode também entrar em contato diretamente no templo. O templo fica na Santos Dumont, 1075, também no centro da cidade. Ou ainda você tem mais oportunidade de nos conhecer indo nas redes sociais aqui do programa Em Frente, porque aqui na TV Cultura nós estamos de segunda a sexta-feira em 2 horários. Eu não estou falando o horário porque a gente está com um horário diferenciado nesse mês de janeiro por conta das férias, mas você pode ir lá nas redes sociais que estão abertas aí 24 horas todos os dias da semana do ano, tá bom? Você pode ir lá, por exemplo, no Facebook e todas as redes sociais, não esqueça, chamam-se Em Frente Responde. Curte a nossa página no Facebook, segue lá no Instagram o Em Frente Responde, vai no YouTube. Olha, eu tô vendo crescer o nosso canal, muita gente tá indo lá, se inscrevendo. Faça isso, querido, por favor, vá lá e nos ajude a divulgar esta palavra de vida, essa palavra de fé. E lá no YouTube você se inscreve no canal, se gosta, aciona o sininho para receber as notificações, compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp. Falando em WhatsApp, você pode ter acesso a nós pelo nosso WhatsApp, que é o 439-9147-5007. 43, anotou? 991475007. Decora, manda uma mensagem para mim, para eu estar orando por você. Quiser fazer alguma pergunta, mandar uma sugestão para o programa, ou então uma crítica, um elogio, é bem-vindo. Que Deus te abençoe demais. E por favor, não esquece de uma coisa, uma coisa. Eu te amo em Jesus. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser. O próximo é Atos dos Apóstolos. Tchau, fica com Deus.